Olá, bem-vindos a mais uma live do Brasil Fantasy Football, BRFF, o seu canal de Fantasy do Brasil, no YouTube, em todo lugar. Hoje, terça-feira, estamos de volta aqui às lives repercutindo a última rodada, né? E pensando os principais alvos de waivers, já que, infelizmente, para muita gente que gosta de trocar, como é o caso aqui da nossa equipe, principalmente eu e o senhor Caio Bretas, que está nos deixando novamente com saudade por não estar presente aqui, não dá mais para fazer trade, mas assunto é o que não falta, passando aí mais uma rodada e afunilando essa temporada regular do Fantasy rumo aos playoffs nessa semana 12 para 13, que pode ser chamada de Injury Apocalypse, né? Muitas lesões. E o que isso significa para o Fantasy em termos de waivers é sempre importantíssimo. Agora, antes de eu fazer os nossos recados iniciais, eu vou apresentar a nossa equipe, que tem um estreante que, né, nos dá o prazer aqui da primeira vez participando, mas primeiro eu vou passar a palavra para o meu grande amigo Sergião, grande Sérgio Luiz, para ele também dar as boas-vindas para o nosso estreante, e o destaque inicial de hoje, o desse meu amigo que também estava com saudade, já que semana passada ele segurou a bronca para mim, né? Eu tive que fazer ali a minha procissão São Paulina, mas agora estamos aí de volta, né, Sérgio? Como é que você está nessa noite? Tudo tranquilo, tudo bem. Boas-vindas ao Júnior. Bom receber um novo integrante da equipe com a camisa do São Francisco, né, Júnior? Então, seja bem-vindo. Também, eu nem sabia, mas eu também vi com a minha camisa de São Francisco, apesar de não ser torcedor. Então, seja bem-vindo. Boa noite, André. E vamos lá, que tem mais uma semana. Essa semana é bastante importante para a gente, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. E aí, como o Sérgio já deu a deixa, nosso mais novo membro é mais um torcedor do San Francisco 49ers, mais um aí para o bonde do meu inimigo número 1 do Fantasy, Kyle Shanahan. Mas, brincadeiras à parte, nosso grande amigo Júnior Mendonça estreia aqui com a gente. Então, Júnior, dá aí seu recado inicial para a galera, se apresenta um pouquinho, fala de onde você vem, como é que é a sua relação com o Fantasy, e seja muito bem-vindo, viu, meu camarada? Oh, muito obrigado, André. Obrigado, Sérgio, pela apresentação. Como eu disse para vocês, é uma honra estar aqui com vocês. Estava sempre ligado aqui como telespectador, então tá fazendo parte da equipe é muito gratificante para mim. E assim, eu sou um viciado em fantasy, né? Eu acredito que como todo o pessoal que tá ligado, que tá sempre olhando as lives, são viciados em fantasy, né? Então eu já jogo fantasy aí há 3, 4 anos e sempre jogando para valer, né? Analisando scout, sempre de olho nos números dos jogadores, então fiquei muito feliz de fazer parte de uma equipe, de um projeto, de algo maior assim, então eu estou muito feliz e sofredor, né? Com os 49ers, sofredor desde 2012 aí. tô acompanhando a NFL, então eu sou um sofredor e este perfil é pró Kyle Shanahan. Mais um rival aí para mim, né? A gente vai discutir bastante isso daqui para frente, mas eu acho que se você se diz sofredor do 49ers, eles estão melhorando, já estão aí dentro dos playoffs. E na bola redonda, eu acredito que a coisa está indo pior para o seu lado, né, Júnior? Você que é torcedor do Grêmio, o Juventude está ganhando agora, mas esse assunto a gente deixa para lá, até porque ninguém aqui está com a bola toda, né? Os tricolores todos aqui, um do Rio, um do Sul e um de São Paulo, né, Júnior? Tá feia a coisa, né? Então os 49ers estão um pouquinho melhor que tá reagindo, né? O Grêmio não reagiu e não vai reagir pelo jeito. É isso aí. Bom, assim como a galera já está fazendo aqui, o Viajando com o Puni novamente, grande Bruno Salvador, minha amada esposa Eliana, nosso grande amigo José Ferraz e o Sérgio Loss, paizão do nosso Sergião. Participem aí no chat, mandem suas dúvidas, perguntas, comentários, cornetadas, o que vocês quiserem, principalmente em relação ao waivers aí, qual é a prioridade que vocês devem colocar aí nas suas ligas na hora de dar os claims nessas rodadas que são bem importantes, né? Afunilando aí, às vezes você precisa de uma vitória para se classificar e com muitas lesões, que já eu vou passar essa lista infeliz de sempre, a gente vai pensar aí esses principais alvos. Além disso, chequem os nossos planos de assinatura lá no site, tem as opções anual, semestral e por temporada, para vocês terem a mentoria aqui com a nossa equipe, que está reforçada pelo Júnior, além de, no plano anual, ganhar na faixa o livro do Fantasy Football, que é a publicação em língua portuguesa mais completa sobre o assunto. Não esqueçam também de curtir o vídeo, hein, galera? Muito importante. Se você está assistindo aí, é rapidinho, só fechar o chat rapidinho, apertar ali no joinha e
retomar o chat, retomar a interação aqui com a gente. Também chequem os nossos textos lá no site, nas nossas redes sociais a gente está sempre anunciando. Agora temos um reforço dos textos do Júnior, né, dos Sleepers. Muito legal o conteúdo que ele já colocou lá no site para vocês. Então não percam, hein, galera. E quinta a gente vai ter mais uma live. É sempre essa rotina aí da NFL que vocês já estão se acostumando. Aí antes da gente passar aqui as lesões e passar no chat rapidinho e depois passar posição por posição, identificando os principais alvos de waivers e as narrativas que a gente conseguiu extrair da última rodada, para lá no final a gente fazer a prévia do Thursday Night Football. Vou, como sempre, fazer o relatório do nosso desempenho na Copa do Mundo Dynasty lá do Justin Boone, né? Mais uma vitória para o Brasilzão aí, que segue na liderança da divisão internacional. Ganhamos dos franceses do Fantasy Ballers France. Eles que estão ainda mais dizimados que a gente por lesões, uma vitória larga aí, 193-80, mas a nossa principal vitória foi que o Justin Boone, que estava na nossa cola ali, o representante canadense, perdeu do nosso amigo Maurício Gutierrez, o mexicano, e agora estamos 2 jogos à frente do Boone, a quem a gente encara na próxima rodada, e do nosso lado sem Dalvin Cook, né? A gente já tinha perdido o Derrick Henry, então estamos tendo que nos virar aí, mas ainda bem não perigamos de perder essa liderança da divisão e a possível bye week nos playoffs. De qualquer forma, semana que vem a gente passa o resultado desse clássico. Vamos aí no chat rapidinho para dar um salve também para o grande Leandro Festa, que está novamente na audiência, o Dantas também está sempre de olho, o grande Léo Carneiro, Bills Mafia BR, e o Zé falando aí, o chupa França, chupa Zidane, pelo menos no Fantasy a gente consegue vingar as eliminações em Copa do Mundo, né? O Brasil, pelo menos no Fantasy Football, está conseguindo um desempenho melhor. E o Zé também está falando aqui, ó, André e Sérgio não são viciados, já gostei de 32 ligas cada, mas param a qualquer hora. É totalmente controlável aqui a situação. E o Zé falando que também as nossas lives vêm com muitas informações sobre fantasy e lamento sobre futebol, né? Ainda mais em se tratando desses tricolores aqui. Bom, para eu também parar de falar nesse monólogo infinito aqui, vou tentar passar o mais rápido possível a lista de lesões que infelizmente tem jogadores bem importantes, hein, gente? Christian McCaffrey, né, como vocês bem sabem, eu acho, a essa altura, está fora da temporada, nova lesão no tornozelo, infelizmente, ele que foi a pick número 1 geral neste ano. O Dalvin Cook, que foi a pick número 2 aí na maioria das ligas, também vai perder no mínimo 2 jogos, quiçá 3 com uma lesão no ombro e no labrum, né? Mas para os playoffs do Fantasy ele deve estar de volta ali na semana 14 ou 15. O DeAndre Swift também, um running back bem importante, principalmente ligas PPR, sofreu uma lesão no ombro e pelo menos o próximo jogo ele deve perder. Vamos ficar de olho no seu substituto imediato. O J.D. McKissick, né, o running back pass catcher lá de Washington, aí na última segunda, sofreu uma lesão no pescoço. Há certo otimismo do vestiário, porque ele estava andando normalmente ali pós-jogo, mas nunca se sabe. Vamos ficar de olho nos treinos aí de Washington, com o Antonio Gibson ascendendo também aí em termos de utilização. Alguns baleados também, jogadores importantes, mas que não devem perder jogos, são o Ezekiel Elliott, né, que joga já na quinta-feira. O Jerry Jones, que manda em tudo lá em Dallas, falou, não, ele vai ter a workload de sempre dele, não se preocupem, e o Miles Sanders com mais uma pancadinha aí no tornozelo lá em Filadélfia, não deve perder o próximo jogo, mas o assunto backfield dos Eagles também aparecerá aqui na nossa live. Entre os quarterbacks, o Jalen Hurts, né, falando em Filadélfia, sofreu uma pancada no tornozelo, vamos observar aí os treinos das próximas semanas. Os Eagles têm bye na semana 14, então pode ser que eles preservem aí seu quarterback e a gente veja o Gardner Minshew contra os Jets na semana 13. O Matthew Stafford não deve perder jogos, mas está baleado. De qualquer forma, nesse último jogo contra os Packers, por mais que ele tenha perdido o jogo, para o Fantasy ele foi bem, mas segundo relatos ele está sofrendo dor nas costas crônica, um cotovelo desgastado e uma pancada no tornozelo. O Zach Wilson sofreu uma pancada no joelho, né? O quarterback dos Jets, mas a princípio não preocupa. E o Teddy Bridgewater perdeu alguns snaps, inclusive nesse último jogo contra os Chargers, mas também a princípio não preocupa lá em Denver. Entre os wide receivers, o Deebo Samuel, que é top 3, vai perder 1 ou 2 semanas com uma lesão na virilha. O Corey Davis, que foi uma inclusão no Injury Report um pouco tardia na última semana, está com uma lesão na virilha. Vamos observar se ele volta aí para esse jogo contra os Eagles.
O Allen Robinson, com uma lesão na posterior da coxa, já perdeu o último jogo, vamos observar também. Ele que já vinha sendo uma grande decepção para o Fantasy. E o Amari Cooper, cabeçudo aí, mais um que não se vacinou, joga na quinta-feira, mas é provável que ele não jogue, porque além dos 10 dias que ele já tinha que ter cumprido, e ele cumpriu, ainda está com sintomas, né? Então, isso dificulta a sua utilização na quinta-feira, me prejudicando bastante numa liga importante. Fazer o quê, né? E entre os tight ends, o Darren Waller foi considerado week to week, como eles falam, né? Semana a semana, depois da torção no joelho que ele sofreu no início do jogo dos Raiders no último Thanksgiving, né? Na quinta-feira contra os Cowboys, mas ainda tem chance de jogar contra o Washington nessa rodada. O Dan Arnold, que vinha sendo uma grata surpresa lá nos Jaguars, está fora da temporada do Fantasy, pelo menos, e provavelmente da NFL, porque os Jaguars não vão para os playoffs, está na IR aí com uma lesão no joelho. E o Pat Freiermuth, esse calouro que estava indo muito bem nessa segunda metade de temporada, está no protocolo de concussão lá nos Steelers, então vamos observar se ele consegue sair do protocolo a tempo de jogar na semana 13. Mandar meu salve também para o meu grande amigo Lucas Oliveira, e para o Dantas falando que dá para vocês pedirem ao Shanahan para passar umas bolas para o Kittle, investir muito cedo no draft nele. Eu também sofri com isso, viu, Dantas? Mas o Shanahan, por mais que seja o ídolo do nosso Júnior, ele é o inimigo número 1 do Fantasy, não tem jeito. Mas, enfim, depois a gente conversa sobre isso. Agora, galera, deixa eu passar a palavra para vocês, né? Vamos falar sobre quarterbacks. Começar por você aí, Sergião. Algumas narrativas que você conseguiu extrair aí dessa última rodada. A gente estava até comentando sobre esse desempenho decepcionante lá do Russell Wilson, mas enfim, faz o seu panorama sobre as principais questões que você observou aí entre os signal callers para o Fantasy, Sergião. Eu queria destacar mesmo o Russell Wilson, que não passa confiança. Eu acho que a lesão no dedo dele, né? Eu acho que logo quando ele se lesionou, as pessoas começaram a falar, não, talvez fica 6, 7 rodadas, não sei o que. Ele voltou com 3, eu acho que ele ainda está sentindo isso. O ataque do Seahawks não é bom, não consegue correr com a bola, então o Russell Wilson perde muito valor, tá muito difícil de confiar nele no Fantasy, e principalmente nas armas dele, né? O DK Metcalf ontem ele só fez 1 ponto, teve uma recepção no último quarto, já quase na última campanha, eu acho que foi na última campanha até. Tá difícil confiar nos jogadores do Seattle. Eu prefiro, até como tem o Dino Smith, não tem o Russell Wilson em nenhum lugar, eu queria que o Dino voltasse, porque eu tenho o DK Metcalf também, tá fazendo muita falta, e com o Dino Smith tava bom pra caramba me salvando. Agora tá complicado confiar em qualquer jogador do Seahawks, até porque o time não consegue correr com a bola, então é um ataque muito fraco. O Jalen Hurts se machucou, né? Então a gente tem que ver o que vai ser. Um destaque aí para o waiver, para quem tá precisando de QB em Liga Superflex, é o Gardner Minshew, né? Talvez ele pode salvar o pessoal aí nesse final de temporada, porque às vezes ele faz umas gracinhas, né? Normalmente ele é um desastre, mas se ele tiver naqueles dias de gracinha, de repente ele pode dar umas alegrias pra gente. E nessa semana pegando os Jets, pelo menos para um aluguelzinho de uma partida, se o Hurts realmente não for a campo, pode ser interessante em Liga Superflex. Mas agora, Júnior, falando em ligas até de um quarterback, a gente tem alguém que já foi bem importante para o Fantasy, prestes a retornar, que é o Taysom Hill lá em New Orleans, né? A gente sempre comenta do Konami Code, essa capacidade de produzir com as pernas, e eu acho que ele, sendo esse jogador capaz de alinhar como tight end, running back, além de quarterback, tem muita capacidade nesse sentido. Então, o quanto você investiria assim nas waivers no Taysom Hill? Qual é a sua opinião sobre esse jogador aí? Você acha que quem estiver precisando de quarterback vale a pena ir atrás dele? Então, o Taysom Hill, sabemos da capacidade dele de passar a bola, né? Que é muito fraco. Mas é um cara que corre bastante com a bola, então provavelmente vai roubar toques do Kamara, do Mark Ingram. Então é um cara que talvez valha investir em uma liga maior, uma liga de repente de 16 times, talvez seja um cara que seja um bom investimento. Em liga de 12 eu não iria atrás, para ser bem sincero, eu tenho nomes bem à frente dele, eu não investiria no Taysom Hill. Apesar de achar que ele vai ter touchdowns terrestres, o que é muito bom para o Fantasy, né? Mas eu não confio nele, não confio. Então, já aproveitando esse gancho, queria que você comparasse ele com outro jogador que, pelo menos a essa altura da carreira, é bem parecido, que é o Cam Newton, né? Ele, né, surgiu aí muito bem nessa sua reestreia pelos Panthers, mas na última partida contra os Dolphins deixou muito a desejar, completou acho que só 5 passes de 22 tentados. Foi 5 de 21, né?
Exatamente, para 92 jardas, 2 interceptações, mas, como sempre, achou aquele touchdownzinho corrido ali na red zone. De qualquer forma, você acha que a história de Cinderela já acabou com o Cam Newton, que está em bye nessa semana, e também tem um calendário encardido, principalmente nos playoffs do Fantasy, né? Ele pega Atlanta na semana 14, que é uma boa matchup, mas depois tem Buffalo, Tampa Bay e New Orleans em sequência. Então, se você pudesse escolher aí Cam Newton, Taysom Hill, quem você priorizaria, e as suas opiniões sobre o Cam também? Então, o Cam Newton, acho que é isso aí que a gente viu no último jogo. Eu acredito que ele não vai evoluir além disso, porque é o jogo terrestre, né? O forte dele é esses scrambles, né, que ele faz. Então, eu acredito que ele não vai evoluir mais que isso, que é um QB 2, 3, talvez. Eu não investiria em Cam Newton. Entre os dois, eu ainda preferiria o Cam Newton do que o Taysom Hill, porque agora o ataque também de Carolina não tem o Christian McCaffrey, o que ele deve correr mais com a bola, talvez, né? Esperamos que sim. E então eu ainda prefiro o Cam Newton, mas não investiria em nenhum dos dois para uma liga de 12 times. De repente eu não investiria em nenhum dos dois. Boa, Júnior. E o Brunão ratificando aí que você falou, dizendo que a maior utilidade do Taysom Hill é roubar toques do Camara em situação de goal line. E vamos ver se o Camara volta aí para quinta-feira. Ele está treinando limitado. O Mark Ingram, que também foi desfalque na última rodada, né, de Thanksgiving, está treinando sem limitações. Ele, pelo menos, deve voltar. Agora vamos observar o Camara. Aí, Sérgio, para a gente encerrar os quarterbacks, em ligas pelo menos um pouquinho mais rasas, a gente ainda pode encontrar nas waivers nomes como Carson Wentz, Teddy Bridgewater, Matt Ryan, o Heineken lá de Washington, o próprio Jimmy Garoppolo, que tem um calendário interessante, o Tyrod Taylor lá em Houston. Você colocaria todos esses à frente de Taysom Hill e Cam Newton, ou como você observa essas opções, pelo menos de streaming para essa rodada, Sérgio? Eu penso um pouquinho diferente do Júnior, que eu sou um tarado pro QB que corre, porque me dá o piso e eu consigo contar com os outros. Claro que você corre o risco, principalmente com esses dois, que aconteceu esse desastre que aconteceu essa semana com o Cam Newton. O Cam Newton eu tenho um pouquinho de pé atrás ainda, porque tem que lembrar, 3 semanas atrás ele estava fazendo a mesma coisa que a gente, que era vendo futebol americano pela TV, né? Nem treinando ele estava com nenhum time. Então, ele não tem nenhuma sintonia com os outros jogadores. Eu acho que o Taysom Hill dava para produzir um pouco mais. Então, eu tenho um pouquinho mais de confiança com ele, apesar da lesão dele. Por isso, eu não usaria essa semana. Mas eu acho um nome assim, a se olhar para as próximas semanas. Eu prefiro o Carson Wentz a eles, principalmente essa semana, porque ele joga contra o Houston Texas. E lembrando, no primeiro jogo contra o Houston Texas, o Houston fez uma coisa meio parecida com o Tampa Bay, que foi abandonar a marcação do jogo aéreo. Aí o Carson Wentz teve... Eu acho que ele parou de passar a bola no terceiro quarto, ele estava com 15 jardas por tentativa contra os Texans, assim, é bizarro. Então, a possibilidade dele produzir muito bem essa semana é muito boa, então ele, para mim, seria o principal alvo de waiver. Eu acho que o Garoppolo, ele está jogando muito bem, e ele tem um calendário muito bom para os playoffs, então, e ainda com duas pessoas aqui na live com a camisa do 49ers, a gente tem que falar com o Garoppolo, aquela... linda, o QB lindo que ele é, eu acho que ele pode dar muito título aí pra gente no Fantasy em geral, porque ele tem um calendário muito bom e as armas parece que estão melhorando, né? O Brandon Ayuk, o Deebo Samuel vai perder 2 jogos, mas são 2 antes dos playoffs, né? Então você deve tê-lo de volta nos playoffs para ajudar o Garoppolo. Então eu gosto muito desses 2 jogadores pro resto da temporada. E o Ty God é complicado também, que é outro jogador que corre muito bem com a bola, mas tem um time muito ruim. Para passar a bola é meio difícil, então eu tenho um pezinho atrás ainda com ele. O Matt Ryan joga num ataque muito ruim, mas ele é muito bom, né? Então dá para confiar um pouquinho nele, mas eu tenho o Wentz e o Garoppolo acima deles. Realmente, né? O Wentz, eu acho que se você encontrar aí nas waivers, é uma baita alternativa, mas eu acho que eu vou mais na linha do Sergião, desse piso aí de corrida, que principalmente o Taysom Hill, por estar com mais ritmo de jogo em comparação com o Cam, pode oferecer. Mas realmente a gente tem que ficar de olho nessa lesão no pé dele, né? Bom, vamos falar agora sobre o principal assunto, né? Sempre na live de terça, que são os running backs. E eu acho que hoje a gente tem bastante assunto em se tratando dos corredores, né? Já que temos aí desfalques do Christian McCaffrey, do Dalvin Cook, do DeAndre Swift. Vamos começar então pelas waivers, galera. E aí, Júnior, queria que você
fizesse aí uma mini lista de prioridades aí, se você tivesse todas essas opções na sua liga. Não sei se você concorda comigo, mas talvez seja consenso que se você vira o Alexander Mattison na sua waiver, ele seria a principal opção, porque a gente sabe que ele pega todo esse volume do Dalvin Cook. Agora, como a gente sabe que ele não vai estar disponível em todas, alguns jogadores que estão mais à disposição em ligas menos rasas, né? O Jamal Williams, que é o reserva do Swift, essa dupla aí de Tennessee, né? O Dontrell Hilliard e o Donta Foreman, os dois passaram das 100 jardas terrestres na última partida, e aí essa agora dupla lá dos Panthers, né? A gente estava acostumado com o Chuba Hubbard sendo o reserva imediato do Christian McCaffrey, mas nesse último jogo o Amir Abdullah atuou muito em situações de passe. E além deles, a gente tem o Boston Scott, que voltou a aparecer aí em Filadélfia. Nesse backfield está um pouquinho confuso, depois a gente fala especificamente sobre isso. Também tem esses running backs que estão substituindo o Michael Carter lá nos Jets. A gente teve o Tevin Coleman e o Austin Walter, surpreendendo e tendo mais toques que o Ty Johnson lá nos Jets, e também o Philip Lindsay de destino novo lá em Miami. Então, né, esses nomes todos que a gente pensou como opções de waivers, como você ranquearia? Quais suas opiniões sobre eles, Júnior? Claro que o pessoal sabe que a ordem, digamos que é dos reservas imediatos dos grandes titulares, né, que são o Madison, o Chuba Hubbard, o próprio Jamal Williams também deve ter muito volume sem o Swift. E esses comitês de running backs eu tentaria evitar, claro, né? Mas em algumas ligas mais profundas, eu acho o Donta Foreman um alvo bem interessante. Ele teve 19 carregadas no último jogo. E o Hillard teve 12 carregadas, mas teve aquela corrida, né? De 70 jardas, então 60 jardas, então o que contou muito para ele passar das 100 jardas, né? Na minha ordem, seria o Madison, o Chuba, Jamal Williams, depois colocaria o Donta Foreman. O comitê dos Jets, eu tô em dúvida. Uma das dicas que eu coloquei foi o Ty Johnson como sleeper, e ele teve menos volume que os outros dois. Todo mundo esperava o Ty, todo mundo. Então esse comitê de running backs eu tô fora. Tirei o Ty Johnson, dropei ele em algumas ligas que eu tenho, tô fora do Ty Johnson. E assim, eu acho que o Abdullah não vai roubar tanto toque do Chuba, como vinha sendo, né? Quando o McCaffrey estava machucado. O Chuba ali com teto de running back 2. Para mim, ele é um cara bem seguro para escalar. E o Boston Scott me surpreendeu positivamente, né? Com a volta do Miles Sanders. E ele teve 15 carregadas. Claro que o Miles Sanders teve a lesão ali no tornozelo, mas ele teve 15 carregadas, correu bem com a bola. E agora cria uma dúvida aí, né, em quem tem Miles Sanders. Quem colocar, né? Ele balhado, Boston Scott, Jordan Howard voltando de lesão, que não jogou o último jogo também. Vinha tendo bastante volume, vinha tendo mais de 10 carregados por jogo, né? Então, fica essa dúvida aí. Eu tentaria evitar esse comitê dos Jets e conseguir pegar na waiver um desses running backs, cara. O Madison, o Chuba, o Jamal Williams, o Donta Foreman, eu acho interessante também. E o Lindsay também, ele teve 12 carregadas, né, cara, no último jogo. Então, chegando a poucos dias, quem tem Gaskin aí vai se incomodar, hein? O Matt Breida, bem o Léo tá lembrando do Breida, né? Como você colocaria ele aí nesse meio, Júnior? Eu acho que eu colocaria ele ainda abaixo do Donta Foreman, porque o Zach Moss não jogou o último jogo, né? Então, o Zach Moss, se voltar, deve dividir as carregadas aí com o Singletary. Eu ainda prefiro o comitê dos Titans do que pegar, por exemplo, o Matt Breida, um Tevin Coleman. Eu prefiro ainda pegar um Donta Foreman ou um Hillard mesmo, do que pegar um deles. E o Léo tá, mais uma vez, trazendo muitas opiniões importantes, informações importantes sobre o Bills dele, né? Previsão de 12 horas de neve para o Monday Night Football, que promete muito, né? Bills e Patriots vai ser um jogaço com muitas implicações para o futuro, né? Classificação, playoffs, e é só o primeiro jogo desse confronto divisional, vai ter ainda a revanche lá em New England, acho que 2 rodadas depois, esse duelo aí vai ser muito interessante. E aí, Sérgio, você que é o maior amante de Matt Breida, não, né? De Zach Moss da face da terra, ficou muito decepcionado com o corte dele do último jogo.
E aí o Léo tá lembrando também que foi opção do treinador, o Zach Moss, não participar da última partida, foi chamado Healthy Scratch. E enquanto isso, a galera tá falando para não falar o nome de nenhum running back, porque eu sou o maior zica do mundo. Eu vou me conter aqui, galera, vou deixar eles falarem, para vocês não me culparem depois. Mas então, Sérgio, dá aí o seu panorama sobre essas opções de waivers aí, quais as suas prioridades, e aí já emenda a questão do backfield dos Bills, já que você é o maior especialista no assunto aqui no Brasil, né, Sérgio? Não, o maior especialista é o Léo, eu sou o maior apaixonado pelo Zach Moss. Exato. Não, mas eu acho que o ranking que o Júnior falou é praticamente o meu mesmo, é o Alexander Mattison, mas que quase impossível de você vê-lo na sua waiver. O Jamal Williams eu também acho que vai produzir muito. Aí são esses os handicaps, né? O Pollard também, mas é mais difícil ainda o Pollard estar livre do que o Mattison. Aí depois desses handicaps todos eu colocaria o Denta Forma, depois o Matt Breida, porque a gente ainda não sabe o que vai acontecer lá no Bills. Minha única esperança com o Zach Moss é que eu já larguei de mão praticamente, eu quase chutei ele em uma liga, só que não pode chutar depois que cantei o jogo, eu tinha esquecido dessa liga essa semana. Provavelmente tem muita liga, como o José falou, em 130, é isso, que você acaba esquecendo que você tem alguns jogadores em algumas ligas e não mexe. O Zach Moss, a última vez que ele foi um half scratch, depois ele voltou, ele dominou o backfield. Então, de repente, vamos ver se o Sean McDermott não deu essa moral pra gente aí. Vamos descansar o Zach Moss, ainda tá meio baleado, vamos ver como é que acontece. Essa é a minha única esperança com ele, mas por enquanto eu tenho o Matt Breida na frente dos outros dois. O Devin Singletary eu acho muito fraco, então mesmo que ele tenha muito volume, eu acho que ele não consegue produzir, é muito difícil. O Matt Breida, ele consegue produzir, ele produzia no 49ers, ele tinha um grande problema, é que ele não ficava saudável, né? Mas quando ele jogava, inclusive quando ele entrava machucado no jogo, ele jogava bem, o problema é quando ele chegava saudável, que ele se machucava no meio. Ele tinha essas coisas assim, que era até quase imprevisível da gente entender como é que ia ser a utilização dele no 49ers, era muito difícil usá-lo no Fantasy por causa disso. Mas ele era muito bom fazendo ponto, a gente só não conseguia saber quando. E só dar um pitaco do Panthers, Amir Abdullah ou o Chuba Hubbard. Você falou o calendário de playoffs do Ken Newton, que serve também para eles. Até pior para os running backs. Não, é ainda pior. Porque eu até aqui fiz questão de olhar aqui os rankings. O Saints é a pior time contra o running back. O Tampa Bay agora é o 4º pior. E o Buffalo Bills, ele agora é o 25º melhor, que seria o 10º pior, né? Não, o 8º pior. 8º. 7º, né? 8º. Então, os dois têm um calendário horrível para correr com a bola. Por isso, eu prefiro um pouco a Amir Abdullah. Não, assim, eu tenho algumas ligas que são muito profundas, aquelas dinastias que tem uma cacetada de machucada, eu vou ter que pegar ele, com a esperança que ele vai receber passe, porque ele foi utilizado fazendo isso e o Chuba Hubbard não muito. Mas eu acho o Chuba Hubbard melhor do que a Amir Abdullah, óbvio. Só que é difícil correr com a bola com o Carolina Panthers, então, assim, para redraft, que você consegue mais opções, eu acho que nenhum dos dois são muito úteis por conta disso. Só queria deixar um nome, assim, que é bem mais obscuro, e eu não sei nem como é que se fala o nome dele, que é o running back 3 do Minnesota, um Vongolso lá, uma coisa assim. Ele retornou um special teamer, né? Um kickoff para touchdown, mas o Mike Zimmer já falou que ele vai ser mais utilizado, e o Mattison, ele sempre teve essa capacidade dele se machucar quando o Dalvin Cook se machucava. Esse ano ele não fez isso, mas a gente sempre pode esperar um pouco isso dele. Então, o running back 3, eu vou tentar procurar o nome aqui, Invongzu, uma coisa assim, é um bom nome para você ficar de olho. Eu acho que também, mas tá difícil. Em Vangvu, não sei, NVANGWU, sei lá como é que se fala o nome desse cara. No Angu, né? Enfim. No Angu, sei lá. Mas ele é um bom nome, assim, em ligas mais profundas, você pegar, deixar no seu banco e ver o que acontece, porque a gente não sabe nem quando o Dalvin Cook volta. A previsão é 2 semanas. O Dalvin Cook eu até brinco lá no grupo, que ele é a mistura do Glass, né, do corpo fechado com o Wolverine, porque ele se machuca sempre, mas ele recupera rapidamente, consegue jogar no mesmo jogo, mas essa lesão parece ser um pouquinho mais complicada, que os talentos de Wolverine dele vão permiti-lo jogar essa semana. Vamos ver se os talentos de Wolverine aparecem. E uma mini vantagem é que na semana 15 eles jogam no Monday Night, então é um dia a mais aí para o Cook conseguir voltar. E uma vantagem ou uma desvantagem, né? Porque você não vai ter certeza se ele vai jogar ou não, aí você vai ficar naquele medo danado de espera, conta com ele ou não.
Exatamente, né? Mas o fato dos Vikings não terem colocado ele na IR de 3 jogos até agora também, né, dá um otimismo aí de que serão só 2 perdidos. De qualquer forma, não dá para ter certeza de nada por enquanto. Falando em certeza, né, o Igor, que está novamente aí no chat com a gente, um grande abraço para ele, está perguntando quanto tempo o McKissick ficará fora, né? Ele sofreu uma pancada no pescoço, Igor, saiu até de maca, mas as informações muito preliminares ainda é que estão otimistas, porque ele estava bem aí no pós-jogo, no vestiário, mas acho que ainda estão pendentes resultados de exames, e por ele ter jogado na segunda, e hoje é terça, a gente ainda não vai ter informações, acho que só quarta ou quinta-feira, algo mais concreto. Então, a dica é ficar de olho nas notícias, né, principalmente no Twitter. E o Dantas está perguntando aqui, né? O Breida não está virando running back 1 dos Bills? Eu acho que em eficiência, sim. Em número de snaps, o Singletary ainda é o líder, mas, como a gente já cansou de falar aqui, o cara não consegue produzir, e ele é muito mais utilizado fora de onde mais importa, né? Que é a red zone. Ele joga ali entre as linhas de 20 jardas do próprio campo e do campo do adversário. Então, para a fantasy, ele acaba com um teto muito limitado, que é algo que o Sérgio sempre fala. Mas eu acho que o Breida vale uma aposta, pelo menos como flex, desde que o Zach Moss continue sendo o healthy scratch, né? Porque ele é o cara que está sendo utilizado nessas situações de red zone, de goal line. E aí, só para eu fazer aí a minha ordem rapidinho de waivers, eu ia lembrar essa questão do calendário dos Panthers, e também pelo fator Cam Newton roubando chances de touchdown terrestre na red zone, eu colocaria o Madison, claro, se você achar ele nas waivers, o Jamal Williams como segunda opção, porque eu acho que ele vai ter muito volume até que o Swift volte, e ele é um cara que vai ter seu valor mesmo jogando junto com o Swift, e aí eu colocaria os dois de Tennessee também na frente do próprio Chuba Hubbard. Eu não sei se eu prefiro o Hilliard em ligas PPR ao Foreman. O Foreman tá com mais snaps, mas eu gosto do que o Hilliard consegue produzir recebendo passes. E talvez até o Boston Scott à frente, pelo menos do Ameer Abdullah. Do Chuba, eu acho que o Chuba tem um piso maior, já que o Nick Sirianni está fazendo cosplay de Kyle Shanahan dos idos tempos, porque agora o Kyle Shanahan está dando muito volume para o Elijah Mitchell, mas né, cada semana muda completamente essa utilização, e com o Jordan Howard voltando vai piorar ainda mais esse backfield dos Eagles. E agora eu quero perguntar para o Júnior as impressões dele sobre o Antonio Gibson e esse backfield do Washington Football Team, né? A gente praticamente já tinha desistido do Gibson, porque além dessa divisão com o McKissick, tinha notícia da lesão na canela. Sérgio, tá gravado aqui no YouTube, hein, Sérgio? Não vai mentir pra galera. Não, mas eu falei que ele tinha um calendário de playoff muito bom. Eu tinha uma esperança assim, bem apagada, tanto que depois do jogo de antes do jogo de Tampa Bay eu falei que era para esperar esse jogo, só que aí ele explodiu contra a Tampa Bay, mas eu acho que ele vai ser um dos candidatos a League Winner aí agora, ainda mais sem o McKissick, a defesa jogando melhor, e o calendário contra os times mais acessíveis, eu acho que ele vai ser um bom running back 2 até. Você até mutou antes da hora aí o seu áudio. Então, mas você falou running back 2, eu acho que se ele continuar com o volume que ele teve, pelo menos no Monday Night, né, Júnior, ele é candidato a running back 1, né? Então, enfim, suas impressões aí sobre o Antonio Gibson lá em Washington. Com certeza, ele fez um grande jogo ontem à noite, né? Ele carregou o ataque nas costas ontem, né? E então, eu acho que ele, para essa reta final da temporada, ele tem valor até de um running back 1 baixo, de repente entrar em um top 12, num top 15, talvez, bem provável. Eu gosto muito do Gibson, gostei muito do jogo que ele fez, apesar de me tirar algumas vitórias ontem. Eu precisando do Heineken, do McLaurin, ele correndo com a bola, mas tudo bem, né? Faz parte. Carregou muito bem o ataque ontem, teve um grande volume, correu bem contra essa defesa. Claro que a defesa de Seattle, né? Mas fez um bom jogo. Eu acho que ele tem um valor muito bom assim pro fim da temporada, e quem manteve ele no elenco aí tá feliz, né, Sérgio? Exatamente, né? Eu em redraft vendi minhas shares de Antonio Gibson por causa da notícia da lesão crônica na canela. Por isso que ele melhorou. Exatamente. Aí você foi trocar pelo Miles Sanders, acabou com o ano do Miles Sanders. André a morte. Aquele memezinho da morte, assim, batendo na porta, e você foi o Cam Akers, Antonio Gibson, aí foi no Miles Sanders. Michael Carter. O André não termina a porta, vai até o final.
Sim, sim. Então, galera, eu vou soltar relatório aqui ano que vem já, para vocês já se prepararem. O pessoal que estiver vendendo, vocês comprem, e quem estiver comprando, vocês vendem. Fica muito mais fácil. E aí, só para não deixar passar o calendário aí do Gibson, vai pegar Las Vegas na próxima semana, depois Dallas, Filadélfia, Dallas e Filadélfia. Então, vai ser esses 4 confrontos divisionais aí para encerrar. E ainda mais se o McKissick não jogar, né, realmente for desfalque, o Gibson vai ter a chance de fazer o que ele sempre soube fazer, que é receber passes, né? E eu estou muito na expectativa que o McKissick, quiçá, não fique aí em Washington para o ano que vem, e principalmente em Dynasty, o Gibson entregue todo esse potencial que a gente sabe que ele tem, porque ele era uma das minhas grandes apostas no início da temporada, e aí, como o Sérgio bem ressaltou, quando eu desisti dele, o Washington começou a utilizar o cara como bell cow, teve mais de 30 toques ontem, né, no Monday Night. O Gibson ontem, ele bateu o recorde dele de recepções, empatou de alvos, que são 7, e bateu o recorde de corridas da carreira. Então, parece que o Washington ficou te ouvindo e falou, agora que ele desistiu, a gente pode usar que ele não se machuca mais. Exatamente, olha que loucura. Bom, vamos aqui para o chat. Falando em Washington, teve uma pergunta do Dantas ainda sobre os quarterbacks, falando, né, Garoppolo ou Heinicke. Como o Sérgio já falou rapidinho, eu acho que ele prefere o Garoppolo, né, muito pelo calendário, eu queria saber do Júnior aí, se você tivesse que pegar um desses aí na waiver para cobrir bye week ou numa liga Superflex, qual dos dois você prefere, Júnior? Então, hoje entre os dois eu prefiro o Heinicke. Apesar de o Garoppolo vir fazendo bons jogos, realmente vem fazendo, mas eu, como torcedor, não confio em Garoppolo. Não confio no Garoppolo. Claro que para fantasy ele vem produzindo bons números, realmente, mas esse ataque ele é muito terrestre, muito, muito focado no jogo terrestre. O Garoppolo faz só o extremamente necessário. Então, eu prefiro o Heinicke, até troquei por ele em uma liga, que ele estava numa Dynasty, precisava de um QB para Superflex, troquei por ele. Apesar de não ter ganho o jogo ontem para mim, mas eu gosto do Heinicke, gosto bastante dele. Vem fazendo bons jogos, né? Vinha de bons jogos contra a Carolina e contra a Tampa Bay. Ontem fez um jogo decente, não para fantasy, mas para a vitória de Washington, ele fez um jogo decente. Então eu prefiro o Heinicke, apesar de ser pro-Kyle Shanahan, prefiro o Heinicke. Boa, Júnior. Já mandando o nosso boa noite para o grande amigo Fernando Timbó. Se o Zé fala que eu e o Sérgio estamos em 130 ligas, você precisa ver esta máquina chamada Fernando Timbó, viu, José Ferraz? Mas agora, Sérgio, responde aí o Leandro sobre esse backfield dos Cowboys, né? A gente já falou um pouquinho, mas agora, né, reitera esse boato que o Zeke será poupado quinto, que acho realmente isso surgiu, mas as últimas informações são um pouquinho diferentes, né, Sérgio? Ele tá com o Pollard ali no elenco, na expectativa. Eu também tenho várias shares de Pollard, estava muito na expectativa, mas foi um pouquinho de balde de água fria que surgiu nas últimas horas, né, Sérgio? Você e o Timbó, né? O Timbó chegou aí na hora da gente falar do Pollard, que ele adora. Só falta falar do Swift também, que são os dois running backs aí que ele mais gosta. Olha, ele acabou de soltar ali, falando para eu não falar do Swift. Pode deixar, viu, Timbó? Pode deixar. Não, mas a gente até falou aqui antes de entrar na live, né, que tinha essa notícia que talvez ele fosse poupado, mas aí hoje já o chefão, o Jerry Jones, já falou que ele vai jogar normal. Então, esse pré-jogo é sempre essa luta de rumores e tal. Eu acho que ele não está 100%. Eu acho que seria uma boa ele não ser utilizado 100% assim, da carga dele normal. Até porque é um jogo de quinta-feira, ele vai ter 10 dias para descansar. E é um jogo que eu acho que o Cowboys vai ganhar com certa facilidade, porque o ataque do Saints é muito ruim. O Tyson Hill não é um QB que vai pegar um ataque e vai transformar no melhor ataque do mundo. Então, eu acho que o Pollard essa semana vai ser um bom. Eu até falar mais para frente do jogo do Cowboys, que é quinta-feira, mas mesmo se o Zeke jogar, eu acho que o Pollard vai produzir, porque o time vai abrir, o Pollard vai ter bastante chance de fazer uma big play. Então, eu gosto do Pollard essa semana. E também a ausência do Amari Cooper, né? E já tinha do Sid Lamb, também abre um pouco mais de alvos. O Cedric Wilson, que foi que teve um jogo muito bom, machucou o tornozelo no último jogo, ainda não treinou essa semana, o jogo é daqui a 2 dias, então pode ser outro desfalque, o Sid Lamb deve voltar, mas então eu acho que o Pollard pode ter muito volume também essa semana, mesmo com o Zeke jogando 100% dele normal e tal, o que eu não acho que vai acontecer. E aí, aproveitando que a gente está falando desse jogo, né? O Igor está perguntando sobre o Tony Jones. Será que ele pode render? Teve um jogo muito difícil na última semana. Só que eu acho que, Igor, a chance é boa
do Camara voltar a campo aí na quinta-feira, e no mínimo o Mark Ingram vai jogar, porque ele está treinando sem restrições, então acho que o Tony Jones foi sonho de uma noite de verão que se transformou em pesadelo, né, Sérgio? Sim, agora, deu 3 pontos em várias ligas que eu precisava de running back, estou muito feliz com ele, muito obrigado pelos seus serviços. Obrigado por nada, né? Agora, Júnior, vamos ver se você consegue decifrar esse mistério que o Léo traz para a gente, né? Classificando a gente com muita gentileza, como os caras mais bem informados do Fantasy Brasil. Alguma notícia sobre Calvin Ridley, né? É um cara que muito de forma responsável se afastou aí dos campos para tratar da saúde mental. A gente tem ele, tinha, né, na nossa Copa do Mundo Dynasty, acabou trocando pelo Deontay Johnson, lá na nossa Copa do Mundo, que a gente sempre comenta aqui, e a gente gastou capital de draft muito importante, era um cara que prometia muito para essa temporada, mas enfim, eu acho que não tem muitas notícias recentes. Você tem alguma pista, alguma impressão sobre o Calvin Ridley? Acha que ele volta nessa temporada? Enfim, quais são as impressões aí sobre esse recebedor do Atlanta, Júnior? Então, eu acho que ele não volta essa temporada, acredito que não volte, já não voltou até agora, né, até fim da temporada. Apesar de Atlanta brigar, talvez, por uma vaguinha nos playoffs aí, né? Mas eu acho que ele não volta essa temporada. Infelizmente, eu também draftei ele em algumas ligas, e acreditava muito nele com a saída do Julio Jones, né? Então, infelizmente, eu acredito que ele não volte. Mas vamos ficar de olho, né? De repente ele volta aí para uma final de playoff, quem sabe, né? Então, seria um diferencial bem importante. Se a sua liga tem aquela vaguinha de R, você consegue deixar ele ali. Agora, se você tem um banco mais curto, complica, né? Ainda mais depois dessas lesões e bye weeks. Mas se você puder segurar o Ridley, ele é um bilhetinho de loteria ali, pensando em fantasy. Claro que a gente se preocupa principalmente com a questão pessoal, né? Dele se recuperar, né, a saúde mental, mas pensando em fantasy, se ele voltar para essa reta final, pode ser bem importante, né, Júnior? Exatamente, né? Se tem aquela vaguinha de IR ali, as que eu tenho vaga de IR, deixei ele ali. Quem sabe volta aí na semana 15, semana 16, vai saber, né? Qual que ele volta. Então, de repente, pode ser um diferencial realmente no seu time, né? E esse ataque basicamente vai ser ele e o Pitts, né? Porque os outros recebedores, apesar do Gage tá melhorando, né? Mas eu acredito que ele não volte essa temporada, sinceramente. Mas quem sabe, né? Vamos ficar de olho aí. E se ele voltar, eu acho que de repente pode até garantir um título aí. Exatamente. Agora, ó, antes da gente falar um último assunto sobre running backs, o Léo tá perguntando, Sérgio, se a gente escalaria o Matt Ryan contra Tampa Bay, que ele tá bem muito inconstante, né? Aproveitando que a gente já estava falando de Atlanta, ou apostaria aí no Taysom Hill no Thursday Night contra os Cowboys? Quem você escolheria aí, Sérgio? Eu vi essa pergunta e fiquei pensando, é uma pergunta muito difícil, até porque o Matt Ryan tá muito mal, ele começou o ano muito mal, mas ele fez 20 pontos, né, no primeiro jogo contra a Tampa Bay fora de casa, que foi quando o Cordell Patterson estourou. Mas se o Taysom Hill for titular, eu tenho confiança que ele vai produzir correndo com a bola, assim, mesmo que ele não consiga passar muito bem, ele não é muito bom passando a bola, mas correndo ele consegue tirar uns coelhinhos da cartola, fazendo seus pontinhos. Então, eu acho que eu iria de Taysom Hill pelo piso, porque o Matt Ryan, ele pode fazer o que ele está fazendo nas últimas rodadas e é um desastre, né? Tá feio demais o ataque de Atlanta. E por incrível que pareça, vocês falaram quando estavam falando que eles brigam por playoffs. O Washington Football Team já está em sétimo. Uhum. Qualquer time da NFC corre risco de ganhar sem querer e ir para os playoffs. Daqui a pouco é o Giants. Times que desgarraram ali do bando e muito provavelmente a gente vai ter pelo menos um com recorde negativo aí nos playoffs. E aí, né, muito na sua linha, eu acho que você tem que ver a projeção, viu, Léo, do seu confronto, né, o favoritismo. Se for um jogo equilibrado ou se você for o favorito, eu iria no piso do Taysom Hill. E se você precisar de um upside maior, acho que o Matt Ryan tem um teto maior, por mais que ele tenha um piso bem baixo, como a gente já viu em algumas outras partidas nesse ano. Mas, por exemplo, o Carson Wentz perdeu o jogo para a Tampa Bay, mas foi muito bem para o Fantasy nessa última rodada. Tampa Bay é uma defesa que, historicamente, nesses últimos anos, contém muito bem a corrida, mas cede big plays aí pelo ar. De qualquer forma... Né? De qualquer forma, o Matt Ryan é muito inconsistente porque o time dele está consistente, o ataque dele, poucas opções de armas, né? Agora, vamos encerrar os running backs com uma questão um pouquinho filosófica, né?
A gente teve mais 2 lesões importantíssimas, 3 agora, né? O Christian McCaffrey, o Dalvin Cook e o DeAndre Swift nessa última semana. Além deles, a gente já perdeu o Derrick Henry, que vinha sendo o principal jogador do Fantasy na primeira metade da temporada. O próprio Alvin Kamara, que era um cara que nunca perdia jogos, já vem aí de 3 jogos fora. O Saquon Barkley, mais uma temporada convivendo com lesões. O Aaron Jones também perdeu alguns jogos. Todos esses jogadores que eu listei foram os 6 primeiros draftados em média aí esse ano. Só o Aaron Jones que variava um pouquinho ali com Kelce, Davante Adams, Austin Eckler, próprio Jonathan Taylor. Além deles, outros running backs importantes que perderam 1 ou mais jogos por lesão. Nick Chubb, Joe Mixon, Chris Carson também está fora da temporada. E antes da temporada começar, a gente já tinha perdido o Cam Akers, o J.K. Dobbs e o Gus Edwards. As exceções aí de running back 1 draftados esse ano são o Austin Eckler, que mesmo assim perigou ser desfalque aí algumas semanas, e o Jonathan Taylor, que agora ocupou o trono aí, é o running back 1 disparado para o Fantasy, concorrendo até MVP da NFL e quase barbada para jogador ofensivo do ano. Então, considerando tudo isso, Júnior, você acha que pode causar um trauma, entre aspas, na galera para o próximo draft, de tentar evitar running backs pela fragilidade física que a posição proporciona, tentar ir na segurança de um wide receiver 1, tipo o Davante Adams, o Cooper Kupp, que surgiu agora, o Travis Kelce, que a gente sempre fala, o cara é uma consistência em forma de jogador. Enfim, suas impressões aí sobre essas lesões, se a gente pode classificar mais como azar ou como tendência, qual a sua opinião aí a respeito, Júnior? Então, só antes de eu falar, falou do Jonathan Taylor aí, deu uma zicada, hein? Concorrendo a MVP, hein? Mas o Jonathan Taylor se machucar, vai lá para São Paulo quebrar as pernas do André. Putz, foi mal. Então, eu acho que... Eu acredito ainda que o pessoal vai pegar muito running back na primeira rodada, né? Porque é meio que delay no Fantasy na primeira rodada tu pegar um running back 1 pro time, né? Claro que o pessoal vai ter, eu acho que um receio maior com o McCaffrey. Talvez não seja a pick 1 do ano que vem, talvez, já com esse histórico de lesões. Mas, assim, eu acredito que continua essa linha de running backs na primeira rodada, apesar dos pesares, acredito que continua. E claro que o wide receiver 1, é difícil tu achar um grande wide receiver, mas tu acha ali bons wide receiver em terceira, em quarta rodada, de repente, então eu acho que um running back ainda na primeira rodada, talvez na segunda ali, tem que draftar, não adianta. Mesmo se tu vai fazer um zero running back, alguma coisa, tu tem que pegar um cara top de linha para depois ir montando teu time. Então, eu acho que não afeta tanto a questão de lesões. Talvez um receio aí, eu acho que com o McCaffrey. Se eu tivesse a pick 1, eu não pegaria ele. Né? E você, Sérgio, o que você acha? Que a escassez aí das posições que a gente sempre lembra na época do draft, né? Vai continuar prevalecendo? Ou você, se tivesse ali, pelo menos na segunda metade do primeiro round, correria menos riscos e iria aí num Kelce, num wide receiver top 3, enfim, suas opiniões aí, Sérgio. Não, eu continuo preferindo o running back, assim, claro que eu vou pelo valor, mas eu acho que os 6 primeiros, 7, vai ser como foi ano passado, até porque se a gente pensar no ano passado, na temporada, vários running backs também se machucaram. O McCaffrey perdeu quase a temporada toda, o Barkley perdeu a temporada, só jogou um jogo, o Dalvin Cook perdeu um monte de jogos. Eu acho que dos primeiros... eu acho que só o Derrick Henry, nos últimos 2 anos, né, tinha jogado 16 jogos e tinha sido... O Kamara, eu acho também, talvez. Não, o Kamara, eu acho que ano passado ele perdeu um jogo. Perdeu um, né? Verdade. Mas é muito raro os running backs jogarem todos os jogos e é muito aleatório, não é assim, tem um histórico de lesão e tal. O Derrick Henry jogou 16 jogos nos últimos 2 jogos, é um cavalo, é quase indestrutível e não deve jogar mais essa temporada, pelo menos pro Fantasy. No dedinho do pé, né? A parada completamente assim, aleatória. O cara pode se machucar sozinho, só mudando de direção. E eu acho que eu prefiro o running back porque ele é muito mais valioso. Assim, se você conseguir pegar. Eu até estava olhando aqui o nosso ranking. Os únicos jogadores do nosso top 12, né, que seria o running back 1, que não perigaram jogar, porque você falou do Eckler, e também o Antonio Gibson. Né? O Antonio Gibson ele é o running back 12 do nosso ranking, do BRFF aqui. E ele também teve lesões, não sei o que, quase não jogou alguns jogos. Os únicos que não perigaram foram o Najee Harris e o Jonathan Taylor. E se a gente for olhar para o ano passado, eu vou até fazer essa pesquisa, depois a gente pode falar sobre isso.
Eu acho que é sempre assim, mais ou menos isso. Tipo, por isso que a gente até teve uma discussão no começo da temporada. Eu acho que foi até você que trouxe isso. Porque a gente tinha quase nenhum running back 2, eu acho que no top 5, ou nenhum, eu acho que nem o Jonathan Taylor estava. E você fala, não, mas sempre todo ano tem running back 2 que entra no top 5 ou no top 10. Isso. Mas é porque vários desses que a gente vai estar ranqueando no top 10 não vão jogar, que é o que está acontecendo. Eles estão fora de jogo. O McCaffrey, que é o running back 1, não vai ficar, óbvio. O Saquon Barkley também. O Camara perdeu o vôlei de jogo. Infelizmente, lesões do running backs a gente tem que lidar. E o wide receiver também acontece isso, né? O Davante Adams não se lesionou, mas teve o Aaron Rodgers fora de jogo, e aí ele é quase como se ele não estivesse jogando. Jogar com o Jordan Love foi muito ruim. Isso acontece. Lesão no fantasy é aleatório. Até o Porras, ele fala isso, né? Que a gente tem várias teorias com injury prone, ou o cara que tem muita rodagem, mas não é, muitas vezes é aleatório mesmo, e a gente tem que lidar com isso, torcer para o seu jogador que você draftou não lesionar. E aí, pegando o gancho que vocês dois trouxeram e o que o Dantas está complementando aqui, falando que o CMC, nos últimos 33 jogos, jogou 10, já considerando os que saiu ainda durante a partida, eu acho que é muito importante a gente observar a natureza da lesão. E eu concordo com o Júnior sobre o McCaffrey, porque ele está reagravando uma lesão no tornozelo. Parece que é sempre o tornozelo o problema dele. Então aí eu acho que é um alerta um pouquinho mais amarelo, pelo menos para não chamar de vermelho. Por outro lado, o Derrick Henry, ele muito provavelmente vai voltar para os playoffs da NFL e a gente vai voltar a ver ele dominando ali as defesas adversárias e ser lembrado do quão dominante ele estava sendo para o fantasy também. E essa lesão que ele sofreu aí no mindinho do pé, não limita os treinos dele físicos, por exemplo, ele consegue continuar treinando enquanto recupera isso. E pelo próprio biotipo e esse histórico também de nunca ter perdido jogos antes disso, por mais que ele esteja aí entre 27 e 28 anos de idade, eu não vou ter muitos receios em draftá-lo no que vem. O Dalvin Cook, que também já tem um histórico de ombro, talvez seja algo parecido aí com o McCaffrey, você pode ter um pouquinho mais de receio, o Saquon Barkley também, por mais que ele tenha sofrido lesão ligamentar do joelho e depois tornozelo, mas já é algo que também pela falta de poderio do ataque dos Giants complica. Então, observar de onde vem a lesão e não simplesmente porque o cara foi ausência em X jogos é muito importante para você tomar uma decisão em relação a como abordar o seu draft no próximo ano. E aí, né, agradecer o Sérgio por lembrar do Najee Harris, né, que era alguém que eu tinha esquecido de listar, é um cara que também fica a lição também de pegar os handcuffs deles, né, até isso que eu ia falar agora. Pegar os top 5 ali, tem que pegar o handcuff. Ao invés de ter 5 wide receivers, você sabe quais wide receivers você pode confiar, qualquer coisa você pode ir na waiver, pega o running back handcuff do seu titular, dos dois principais, assim, porque é o risco que você corre, aconteceu com um monte de gente, pode acontecer agora com o Jonathan Taylor, você falou, o Najee Harris, o Antonio Gibson também pode machucar. Qualquer running back pode machucar. Na NFL, infelizmente, é isso. Até é horrível quando você vê seu jogador lá naquele montinho, quando cai, demora para subir, é foda. Exatamente. E não só running backs, outras posições muito importantes sofrem lesões toda semana. O Tre'Davious White talvez tenha sido a lesão mais importante em termos de vida real aí da última semana, ele que é um jogador-chave na defesa dos Bills. Vamos ver o reflexo disso aí entre os principais candidatos ao título da NFL. E aí o Bruno complementando muito bem aqui no chat também, creio que o valor que o top 10 running back agrega ao seu time de fantasy é maior que o risco de perder algum deles por lesão. Resumindo, vale o risco. Acho que no fim das contas é isso aí. E o Timbó tá perguntando, né, sobre o Zach Moss, já dá para desistir, Sérgio, o que esperar do Brida? A gente já abordou esse assunto, viu, Timbó? Então, eu falo de novo assim, até porque eu não falei direito. Assim, eu acho que em um redraft pode chutar o Zach Moss, assim, porque mesmo que ele seja o running back 1, tá difícil confiar no running back do Bills. E eu acho que o Breida agora vai ser tratado como running back 1. Então eu prefiro o Breida ao Zach Moss. Se eu tiver o Zach Moss, eu não tenho quase nenhum redraft, infelizmente. Eu chutaria ele, porque é difícil vocês... que primeiro agora ele vai ter que voltar, ser o titular, e ele mostrar que você pode confiar nele. Então, acho que é um processo que pode demorar muito tempo, então pode chutá-lo. Boa, agora vamos falar sobre wide receivers, galera, a não ser que vocês queiram falar algo mais sobre running backs. Vamos aí começar pelas waivers, Júnior. A gente pensou alguns nomes aí
que com certeza estarão disponíveis na maioria das ligas, né? Ligas mais rasas você pode encontrar alguns nomes um pouquinho melhores, talvez. Mas Kendrick Bourne aí, mais um jogo bom, com 2 touchdowns lá nos Patriots. O Josh Reynolds reencontrando o Jared Goff, agora em Detroit, né? Eles que jogaram juntos no Los Angeles Rams. Ele conseguiu uma recepção longa aí para touchdown no último Thanksgiving. E o Jauan Jennings aí, do seu 49ers, nesse carrossel de utilização dos jogadores do Shanahan, parece ser o mais novo wide receiver 3 da equipe, que pode se beneficiar da ausência do Deebo Samuel também. E além deles, o sempre presente em situações aí de passes em profundidade, DeSean Jackson, que é mais ou menos o substituto do Henry Ruggs lá em Las Vegas. Se você quiser citar algum outro nome também, fica à vontade, mas como você priorizaria aí esses wide receivers das waivers, Júnior? Então eu acho que entre esses que tu citou agora, o Kendrick Bourne para mim é o que tem o piso mais alto ali de produção, veio produzindo bem com o Mac Jones, agora vindo um grande jogo também, 2 touchdowns, quem diria, né? Um wide receiver 3 dos 49ers vai virar um wide receiver 1 dos Patriots, né? Então, eu acho que ele é o principal alvo aí, de repente, se tu precisa de um wide receiver para um flex, né? O máximo para um flex, que eu acho que um wide receiver 2 não cabe, né? Não cabe nessa... O Bourne. O Josh Reynolds eu acho um cara para umas ligas mais profundas. Porque é um ataque que não produz tanto, com o Jared Goff. Ele teve 5 targets, mas teve uma recepção longa, né? Então, por isso que os números deles aumentou bastante, teve touchdown, né? Eu acho que é um cara, de repente, uma liga, de repente, aí, dos 16 times para fora. Senão, para a liga de 12 times e draft, eu ficaria fora. Muito pelo ataque dos Lions, né? Que eu acho que é o maior problema. Como tu citou, o Jauan Jennings virou a receiver 3, mas é um cara que recebe poucos targets no jogo. É um cara que é mais utilizado na red zone, inclusive teve touchdown, né? Quase teve 2 touchdowns, teve um que bateu o joelho fora ali, foi quase. É um cara interessante, um cara que foi draftado na 7ª rodada, então um cara alto com um porte de tight end, que é um alvo bem interessante na end zone, né? Com a ausência do Deebo, de repente ele vale aí buscar na waiver, não tem opção melhor, de repente tem um Adams na bye, tem alguém lesionado, de repente vale o flex aí. Acho que é um cara interessante. O DeSean Jackson é um cara que eu gosto. Sinceramente, eu tenho buscado ele nas waivers. É um cara que eu gosto. Esse ataque de Las Vegas produz bastante, né? Então, o cara passa muito a bola. Inclusive, um dos assuntos que nós vamos falar é o Renfrow, né? Então, com a ausência, de repente, do Waller, aí ele pode se beneficiar muito desses targets do Waller. Claro que ele é um cara mais em profundidade, mas se ele faz uma big play no jogo, tá garantido ali teu 6, 7 pontos, que é um piso bom para um receiver assim, um receiver 4, talvez. Então, acho que seria nessa ordem. Bourne, depois o Jauan Jennings, abaixo deles eu colocaria o DeSean Jackson, e por último o Josh Reynolds, que eu particularmente não gosto muito. Maravilha, Júnior. Agora, Sérgio, vou emendar para você 2 questões. Uma delas, a que o Dantas trouxe aí no chat. Jerry Jeudy e Bateman, já vale pensar em alguém na waiver para o lugar deles? Talvez esse alguém seja o Russell Gage, queridinho, o nosso Ruizão, que começou a produzir finalmente aí nessa reta final de temporada, e é um cara que ainda pode ser encontrado em waivers, pelo menos em ligas um pouquinho mais rasas. Qual é a sua opinião aí sobre os wide receivers, Sérgio? Não, assim, o Jeudy, eu acho que eu prefiro todos eles aos que tem na waiver, que a gente citou. O Jeudy, ele tá tendo volume relativo, né? Ele teve 2 jogos com mais de 8 alvos, nos outros 2 jogos ele teve 4 e 3, mas foram 2 jogos que Denver não precisou passar a bola. Porque Denver... E deixa eu te provocar outra questão agora, falando em Denver. E o Cortland Sutton, que tá numa não, situação diferente. Cortland Sutton, vários que o Júnior falou, eu trocaria. O Kendrick Bourne, eu acho que ele é um nome muito bom para esse final de temporada. Ele tem, eu acho que ele é o wide receiver 8, eu acho que até o começo dessa
rodada, antes dessa rodada. Ele deve ter subido ainda mais nos últimos 3 jogos. Então, ele está produzindo muito. E, cara, o Bill Belichick adora fazer isso aí, né? Ele pegar um wide receiver que ninguém usa, que ele não era usado no time. Foi assim com o Aswell, que foi o Julian Edelman, ele draftou, mas draftou lá no final. Ele tinha sido QB no college. Cara, esses caras que conseguem fazer o básico ali, depois viram foda no New England Patriots. O Kendrick Bourne, para mim, já está muito acima do Jacob Myers, por exemplo, em Fantasy. Ele é o wide receiver do Patriots para se ter. Eu gosto muito dele para esse final de temporada. Eu prefiro ele ao Bateman para essa temporada. Eu acho que o Bateman vai melhorar bastante até o final, até o resto da carreira. Mas para essa temporada, o Baltimore não é um time que passa muita bola. Tem o Mark Andrews, tem o Marquise Good, o Hollywood Brown ainda. Então, o Bateman já está mais abaixo. Mas o Judy eu prefiro todos esses que a gente falou, porque ele tem volume. O que atrapalha ele é que o Denver não passa a bola muito quando não precisa. Essa última semana foram 28-13, o Ted Bridgewater completou 11 passes. E teve o Drew Lock, que é horrível. Então, é um time contra os Chargers, todo mundo sabe. O Chargers fala para todo mundo, corre em mim que eu não vou deixar você passar. E Denver foi e fez isso com o Javonte Williams, com o Melvin Gordon. Então, esse não era um jogo mesmo para o Judy, mas eu tenho confiança para até o final. Aí, qual era a outra pergunta que você fez? O Russell Gage, como é que você ranquearia ele aí no meio dessa galera? Não, então eu prefiro o Gage ao Bateman, mas eu ainda prefiro o Judy ao Gage, porque o Gage ainda é muito irregular. A gente já falou aqui do Matt Ryan, que é meio louco, assim. O Matt Ryan não dá para confiar nele. O Matt Ryan ainda tem o Kyle Pitts. Vai que o Zacchaeus tem aqueles jogos dele. O Cordero Patterson está voltando. O Gage produziu muito na ausência do Patterson, né? Essa semana ele teve um bom jogo, mas não teve muito volume. Conseguiu anotar um touchdown, então ajuda bastante. Mas eu ainda prefiro o Judy. Eu ainda tenho muita esperança no Judy. Ano passado o Judy e o Sid Lamb assim, eram caras que eu adorava, gostava demais. Só que o Judy tem muito azar, né? Ele joga com QB horroroso, se machuca todo ano. Se machucou esse ano, então... Mas ainda tem esperança. Só um porém, eu ainda estou indignado que os 49ers não pegaram nem Lamb nem Judy. Não, o pior, imagina os Raiders agora com o Henry Ruggs tendo feito o que fez, né? Não, e o Philadelphia, que pegou o Reagor, pegou um wide receiver acima do Justin Jefferson. E o Jalen Reagor, assim, que já é briga para ser o wide receiver 2 do time, porque ainda tem o Quez Watkins lá, que não dá para saber quem tá na frente. É bizarro isso aí. Agora, Júnior, vou te passar 2 perguntas que o Igor trouxe, são bem interessantes, né? O Westbrook-Ikhine lá nos Titans pode ter valor com Julio Jones e A.J. Brown fora? Os Titans estão de bye essa semana, a gente fica na expectativa se pelo menos um dos titulares volta para a semana 14, o A.J. Brown certamente não volta, ele vai ficar mais 2 jogos pelo menos fora, o Julio Jones tem chance de voltar. E ele também pergunta sobre o Rondale Moore lá em Arizona, ele que teve um jogo meio bizarro aí na última vez que os Cardinals foram a campo, 11 recepções, né, e menos de 60 jardas, e a gente também está na expectativa do Kyler Murray e do DeAndre Hopkins voltarem a campo. Então aí seu panorama sobre o Westbrook-Ikhine e o Rondale Moore, Júnior, por favor. Então, o Westbrook-Ikhine é um cara que eu acho bem interessante, acho que é um waiver bem interessante aí para pegar, porque o A.J. Brown não deve voltar, o Julio Jones está sempre se machucando, então semana sim, semana também ele está fora. É um cara interessante para ter no elenco. Acho que ainda não é um cara para ser escalado, mas de repente com algumas ausências, se realmente os 2 receivers titulares não jogarem, é um cara que vale uma aposta, sim. Vale buscar nas waivers. E emendando no Moore, é um cara que eu gosto bastante. Acho que é um calouro, tem um potencial muito grande. E se o Kyler Murray agora voltar, junto com o DeAndre Hopkins, esse ataque deve voltar a produzir como vinha produzindo, né? Então, eu acho que é um cara que eu gosto bastante, até se tiver nas waivers, que é pouco provável, né? Mas é um cara bem interessante. Gosto bastante, ele corre com a bola, faz corridas, recebe muita bola, então é um cara que eu gosto bastante. Acho que dá para confiar sim no Moore, dá para confiar num flex aí, né? Um receiver 2 eu acho que não chega nesse ponto. Mas se o Kyler Murray voltar, né? Esse é o ponto, porque com o Colt McCoy esse ataque não produz, né?
Exatamente, tem uma diferença gritante. O que eu gostaria de ver era um número maior de snaps para o Rondale Moore, que, salvo engano, acho que só 1 ou 2 jogos ele passou de 50%, e eu acho que ele já merecia aí uma condição de pelo menos o wide receiver 3, mas é um ataque que gosta de distribuir muitos alvos também, ainda tem o AJ Green, o Christian Kirk, por isso que deixa ele um pouquinho inconstante em relação a piso e teto, mas é um cara que já mostrou um teto absurdo, mas o piso poderia ser um pouquinho mais alto se ele tivesse mais volume de snaps e de alvos também, principalmente quando os 4 recebedores estão à disposição. Mas eu acho que como flex, manda bala aí, Sérgio. Não, sobre o Rondale Moore, eu acho que assim, para esse ano eu não tenho muita esperança não, porque a utilização dele em Arizona, até o ADOT dele é bizarramente absurdo, assim, ADOT, assim, quantas jardas a bola voa até chegar nele em média, isso, em média. É 1,66 para o wide receiver. Ele é muito de longe com o wide receiver com uma quantidade de alvo considerável, assim, com a menor, assim, é tipo o triplo, o segundo pior. É bizarro isso. Eu acho que essa utilização dele em Arizona, enquanto tiver o Christian Kirk, eu acho que o Christian Kirk vai embora esse ano, o AJ Green também é um ano de contrato só, eu acho que vai embora. Aí sim eu acho que o Rondale Moore vai ser muito bom. Mas esse ano, com essa utilização, a cada recepção que ele pega, em média, ele está 2 jardas à frente da linha de scrimmage. Na verdade é menos, é 1,66. É bizarro, não tem como você... Só se ele recebesse 10 passes por jogo. Pois é. Agora, para a gente encerrar os wide receivers, vamos falar aí sobre o Hunter Renfrow, que foi um gancho que o Júnior já deixou. Então, eu vou passar para você, Júnior, falar aí sobre esse recebedor de Las Vegas, que se beneficiou, já vinha bem, né? Pelo menos como um flex com piso muito seguro, talvez um wide receiver 2 em ligas PPR. E quando o Waller não está em campo, ele aumenta ainda mais o seu poderio de pontuação no Fantasy, né? Destruiu aí nessa última rodada contra os Cowboys. E aí eu queria saber de você quanto você acha que a ausência do Waller influencia aí na produção do Renfrow e as suas opiniões sobre esse jogador. Então, o Renfrow é um cara que eu gosto bastante. Draftei ele em algumas ligas bem no final do draft, porque ninguém conhecia ou sabia que ele iria produzir, né? Então, é um cara que eu gosto bastante, tenho usado bastante ele como flex, na Liga Dynasty lá, que eu jogo, são 2 flex, né? Então, um é ele sempre, porque é PPR, então ele produz 10, 11 por jogo, é sagrado, ele produz. E nessa rodada a gente viu, né? Sem o Waller, ele produziu muito, teve mais de 130 jardas no jogo. Então, eu acho que é um cara bem seguro aí, se for PPR, realmente para um wide receiver 2. E se o Waller não jogar, ele deve repetir essa produção, né? Porque o cara passa muito a bola, sem um wide receiver muito confiável, que é ele, digamos, que é o grande alvo desse time, fora o Waller. Então, eu acho que é um cara que eu gosto bastante, tenho uma opinião que eu gosto muito dele, e acho que é um cara que segue produzindo. E até com o Waller, ele segue produzindo, de repente, para um flex aí, que ele sempre produz 10 pontos aí, 5, 6 recepções, ele sempre vai ter, sempre. Boa. E falando em jogadores que a gente gosta, Sérgio, para a gente encerrar aqui os wide receivers, Jalen Waddle era um cara que já vinha tendo um volume bem interessante nas ausências do Devonta Parker e do Will Fuller, e nessa segunda metade de temporada parece cada vez mais à vontade, e os Dolphins estão esquematizando para que ele tenha mais espaço para a produção de jardas após a recepção. Você acha que a gente já pode considerar ele um wide receiver top 20 aí para essa reta final, por mais que o Miami tenha a bye week ainda para pagar aí na semana 14? Suas opiniões aí sobre o Waddle, por favor, Sérgio. Eu tô apaixonado, eu tenho ele na minha principal liga, assim, que eu peguei, eu acho que na 9ª rodada, cara, essa semana foi meu melhor wide receiver, acho que nas últimas semanas ele tem sido, mesmo eu tendo o Cooper Kupp e tal, o AJ Brown, e ele é o meu wide receiver 1 lá, eu acho que sim, ele fica no top 20. A gente só tem que ver como é que vai ser se o Will Fuller um dia conseguir voltar, né? Que o Will Fuller também é um daqueles caras que a gente sabe que estão nessa categoria que são bem frágeis. O Devonta Parker também está lesionado. Mas eu acho que o Miami já viu que pode contar com ele, pode usar ele, tem que usar ele. E o Tua já tinha todo
essa conexão com ele desde o college, então tá usando muito o Jalen Waddle. Eu acho que o top 20, ele vai ser o wide receiver 1 do time, mesmo com a volta dos dois, na minha opinião. Até porque o Tua não gosta muito daquela bola 50-50, que é o que o Devontae Parker gosta de fazer. E o Will Fuller eu não conto, não sei se ele volta. Então, o Waddle, top 20, se Deus quiser, top 10 aí para me dar alguns títulozinhos ainda. Que é o risco dele ser meu keeper. Infelizmente, tirou targets do Gesicki, né? Que eu tenho Gesicki em várias ligas, draftei lá embaixo. Então... Exatamente. O Gesicki eu tenho ele em uma liga também, que estava me dando várias vitórias, agora o bichinho tá bem murchinho, coitado. Bom, aproveitando o gancho dos tight ends, vamos falar aí sobre essa posição, que tem opções interessantes nas waivers, né, Júnior? Acho que principalmente em ligas rasas, você consegue encontrar o Logan Thomas, talvez, que ficou ausente por lesão por muitos jogos, e por mais que tenha tido o touchdown extirpado dele aí no Monday Night, teve um volume interessante. O Gerald Everett, que era uma aposta da nossa equipe aqui na época do draft, acho que finalmente está começando a ser utilizado lá em Seattle, nesse ataque que a gente esperava muito mais, mas que pelo menos o Tyren está produzindo nas últimas semanas. O Cole Kmet, lá em Chicago, também está produzindo bem legal, você pode achar nas waivers. Temos o substituto imediato do Dan Arnold, que havia sido substituído pelo Dan Arnold, que é o James O'Shaughnessy lá em Jacksonville, né? Que por mais que esses jogadores não sejam um primor técnico, o Urban Meyer gosta de utilizar o Tyren e dá muito volume de snaps e alvos para quem quer que seja que esteja ocupando essa posição lá nos Jaguars. E temos também o Jack Doyle voltando a produzir, esse veterano lá nos Colts. E talvez o Foster Moreau, que é o substituto imediato do Darren Waller, se ele realmente for desfalque em um ou mais jogos. Já vimos nessa temporada, na partida que o Waller não foi a campo, ele produzindo números interessantes. Então, dá o seu panorama aí sobre as waivers entre os tight ends, como você priorizaria essa galera aí, Júnior? O Logan Thomas acho que é o principal alvo, né, da galera. Muita gente deve ter dropado ele, porque ele estava machucado muitos jogos. Então é um cara bem interessante, tem um calendário bem favorável para tight ends aí com Washington. Então eu acho que ele é a principal opção de tight end. Se você achar ele aí, tem que buscar. É um cara que dificilmente vai estar nas waivers, né? Porque é o segundo recebedor do time, atrás do McLaurin, mas é um cara que produz sempre aí um piso seguro. Eu acho que a ordem seria mais ou menos essa que tu falou também, do Everett atrás do Logan Thomas. Fez um bom jogo, apesar do Russell Wilson errar muitos passes errados. Teve TD, né? Então isso ajudou bastante, mas é um cara, de repente, aí para um streaming de tight end, talvez vale. Cole Kmet é um cara que eu gosto bastante. Sem o Allen Robinson, então melhor ainda, né? Fica praticamente só o Darnell Mooney nesse ataque recebendo passes. Então é um cara interessante também, gosto do Cole Kmet. E é uma coisa que eu faço bastante, que é streaming de tight end. Eu faço em praticamente todas as ligas, assim, eu faço streaming de tight end. É um cara interessante para buscar essa semana. O tight end dos Jags, que eu não vou me arriscar a falar o nome dele, não. Acho que é um cara interessante. Ele teve uma conversão de 2 pontos, né, que ele conseguiu ali. O Dan Arnold vinha produzindo bem, vinha produzindo um piso seguro, e agora ele fora, então é que não dá para confiar muito nesse ataque dos Jags, né? É complicado de confiar. Ninguém vem produzindo bem, né, nesse ataque, fora James Robinson. E os últimos 2 que tu citou, o Jack Doyle, nos últimos 3 jogos vem melhorando, vem tendo mais snaps. Eu achei que o Mo Alie-Cox fosse ser o tight end 1 do time. Peguei ele em algumas waivers ali no meio da temporada, achei que ele fosse ser o tight end 1. E nos últimos 3 jogos a gente viu que é o Jack Doyle, realmente o tight end 1, né, produzindo bastante. E nesse último jogo foi muito bem, acho que é um cara interessante. E contra uma defesa boa, que é a de Tampa, né, ele fez um bom jogo. E o Foster Moreau, ficar de olho, eu vou ficar de olho, inclusive, porque eu tenho o Waller em várias ligas. Então, a gente viu que ele produziu muito bem na semana que o Waller estava fora. É um cara seguro, que produz bem. E como a gente citou aí, o cara passa muito a bola, né? Então, tendo recebedores dos Raiders disponíveis, tem que buscar. Ainda mais se o Waller fora. Boa, acho que seria bem essa ordem que tu citou. Nessa ordem mesmo de Logan Thomas, Everett, Kmet, o tight end dos Jags, Jack Doyle e o Moreau, que é uma opção se o Waller não jogar, né? Principalmente para quem tem o Waller no elenco. E aproveitando essa deixa,
Vou passar para o Sergião responder o Leandro e já dar também o panorama dele aí sobre esses tight ends e poder falar com muita propriedade, principalmente sobre o Jack Doyle, né, dos Colts que ele torce. E o Leandro está lembrando outro nome, que é o Tyler Conklin, que pelo menos é sempre uma opção de streaming lá em Minnesota. Ele está falando o seguinte, com a lesão do Waller, acham que perde muitos jogos. Tem a chance, viu, Leandro, dele sequer perder essa próxima partida, mas ainda é muito cedo para ter certeza em relação a isso. Você tem as seguintes opções, né? Cole Kmet, Tyler Conklin, Gerald Everett, Jack Doyle. Talvez você também tenha o Foster Moreau. E aí, Sérgio, levando isso em consideração que ele já tem o Waller, como você priorizaria esses nomes aí, Sérgio? Primeira coisa, o Foster Moreau é certo que ele vai anotar um touchdown essa semana, que ele sempre faz isso, né? Quando o Waller não joga, ele anota touchdown até com o Waller em campo, sem ele sempre tem umzinho, porque o Derek Carr é tarado por touchdown para tight end. Eu, desses aí, eu vou discordar um pouco de vocês, que eu prefiro o Kmet ao Gerald Everett, né? Vocês preferem o Everett, mas para mim é bem parecido assim, só que eu acho que o Justin Fields está usando muito o Kmet, então ele está em um piso maior, mesmo anotando touchdown, ele está indo bem. O Gerald Everett já é mais dependente do TD. Mas eu gosto dos dois. Eles, para mim, desses 4 que ele está falando, são bem acima dos outros. O Jack Doyle é meio esquisito. Assim, até teve uma entrevista hoje que perguntaram por que o Molly Cox não está tendo muita oportunidade, se ele vai ter mais. Aí o coordenador ofensivo do coach falou, não, a gente deu bastante oportunidade para ele na temporada, ele não aproveitou. Então, eu não sei se ele vai... Se o Molly Cox vai voltar a ter tanto volume quanto ele... Ele nunca teve muito volume, né? Mas ele estava tendo bastante touchdown e tal, muita boa utilização. Não sei o que vai acontecer com o Molly Cox agora. Eu acho que ele tem 1 ano de contrato só. Então, de repente, o Kylen Granson vai ser um pouco mais usado. Ele até tem tido mais alvos esses últimos jogos. Mas eu gosto do Jack Doyle porque o Carson Wentz é outro, é igual o Derek Carr, que a gente estava falando, que ele é tarado pro tight end. O Frank Reich também, toda jogada é chamada para tight end. Então, o Jack Doyle, se ele for o tight end 1 do time, ele tem bastante possibilidade de produzir, sim. Mas eu prefiro o Kmet a todos eles. E o fator handcuff, né, considerando antes o Logan Thomas, para mim, é o principal da waiver wire, concordo com vocês, sim, mas não acho que ele vai estar muito livre em vários lugares, porque ele foi para IR, né? Então todo mundo só colocava lá, infelizmente. Até o Igor, que está aqui na live, tinha ele. Eu teria pego ele se o Igor tivesse dado a Simone. Então, mas e aí, Sérgio, pensando que você tenha o Waller no elenco, você iria no Moreau antes dessa galera ou você priorizaria o Kmet, o Everett, o Doyle? Não, eu iria nos outros. Eu iria nos outros porque eu acho que eles têm um piso maior e o Moreau seria só para substituir o Waller, assim, tipo. Porque se você tiver uma vaga de flex, dá para colocar o Kmet num desespero, até o Jared Everett, porque eles fazem uns 10 pontinhos e tal. O Moreau, se o Darren Waller jogava, ele não tem valor quase nenhum. Tô mesmo na mesma linha sua aí, viu, Sérgio? E aí, aproveitando que a gente falou do Moreau, Júnior, o Bruno tá perguntando, e ele também já tinha falado que tá com o Will Fuller no banco a temporada toda, esperando ele jogar. A esperança me enganou nesse caso. Eu acho que tá difícil aí da gente ver o Fuller em campo em 2021. Mas, Júnior, ele tá perguntando, caso o Waller não jogue, vale a pena arriscar aí no Foster Moreau ou continuar com o Dallas Goedert, que tem oscilado bastante, Júnior? Para mim não tem dúvida de ir com o Goedert nessa. Para mim não tem dúvida, ele tem sido um alvo bem constante do Jalen Hurts, e é um tight end 1 baixo para mim um tight end 12, aí, top 15 talvez, até prefiro ele, por exemplo, eu tenho uma liga que eu tenho ele e o Hunter Henry, eu tenho colocado o Goedert, prefiro ele até do que o Henry, então imagina ele ao Moreau, não tem nem discussão para mim. Também acho, temos que confiar no volume, né, na utilização e saber lidar com essas semanas de baixa, não tem jeito. E aí, falando nisso, Sérgio, para a gente encerrar os tight ends, eu pensei 2 nomes que estão bastante diferentes em termos de consistência, mas que integravam a mesma prateleira aí de draft. E eu sei, por exemplo, que o Caio Bretas, nosso grande amigo, tinha o Kyle Pitts acima do Mark Andrews, aí pelo menos nos rankings de resto de temporada dele, há pelo menos 2 semanas atrás. Mas a gente está vendo uma consistência muito interessante do Andrews e o Kyle Pitts o contrário, né? Ele teve 2 semanas de altíssima, mas as últimas rodadas estão sendo de baixa. Então, seu panorama aí sobre esses 2 nomes, Sérgio, e se você acha que o Andrews se solidifica
como Tyrann 2, só atrás do Kelce a essa altura, também considerando essa inconsistência do Waller e a lesão? O que você acha? Eu acho que o Andrews é o melhor tight end depois do Kelce. Eu não tinha parado para pensar, mas você falou, assim, o Kittle, a gente sofre com o 49ers, a gente sabe que a ideia deles é passarem a bola, né? Então, o resto, os jogadores para receberem passe não são tão confiáveis assim. E o Hockenson joga com o Goff e é um desespero. Para quem tem o Hockenson como eu, tenho acho que umas 4 ligas, você passa o jogo inteiro, pô, o Hockenson machucou? Não, é só que o Goff esqueceu que tem o Hockenson e tá passando a bola pro chão. Mas é difícil. E o Mark Andrews cara, esse último jogo eu tava contra o Mark Andrews, era desesperador. Assim. O Lamar Jackson, tomou sec. Não, ele sai correndo de todo mundo, ele joga a bola pro alto e a bola cai no Mark Andrews. Assim. Parece que é muito apelão isso, é foda. Então, para mim, o Mark Andrews é o 2 mesmo. O Kyle Pitts até foi uma coisa que a gente levantou aqui um pouco atrás, né? Sem o Calvin Ridley. E com o Kyle Pitts jogando, ele joga praticamente de wide receiver, né? Tem o Tyrant, que é o wide receiver gordo, ele é o Kyle Pitts é um wide receiver maior, então acho que ele joga de Tyrant por conta disso. Então, agora quem está marcando eles normalmente é o cornerback principal do time adversário, ele está sofrendo muito. Ele tem tido volume de alvo, mas ele não consegue receber a bola. A gente já falou, o Matt Ryan tá um horror essa temporada, assim, de consistência. Não dá para saber qual vai ser o Matt Ryan do jogo. Então, o Kyle Pitts, a gente já suspeitava que ele ia ser um pouquinho de bust, mas sem o Calvin Ridley, ele tá sofrendo muito com a marcação. Então, eu tô muito fora do Kyle Pitts. Eu não tenho ele em nenhuma liga. Infelizmente, não dá para confiar muito nele, não. Realmente, né? Fica fácil das defesas anularem o Pitts. Algo que ficou muito visível, principalmente quando eles enfrentaram os Patriots no Thursday Night Football, né? Já que o Belichick tem isso como especialidade. No momento que eu mando um grande abraço para o meu amigo Victor Robert Ziffert, também conhecido como Gaspar, meu colega de Tricolores do Morumbi, você que é São Paulino pode ouvir o nosso podcast. Vou passar para o Júnior mencionar aí as principais opções de streaming de defesa para essa rodada. A gente vai caminhando para o nosso encerramento. Depois o Serjão faz a prévia do Thursday Night. Então, Júnior, manda a bala aí, as principais defesas que estão bastante disponíveis aí na maioria das ligas e tem adversários interessantes aí para a semana 13. Eu acho que a principal defesa é a de Filadélfia, que deve estar disponível em praticamente todas as ligas aí, que encara o time dos Jets, fracos Jets. Então, para mim, a defesa de Filadélfia é a principal opção de streaming de defesa nessa semana. A defesa de Arizona, que vem do bye, né? Então, muita gente deve ter dropado, talvez quem faz streaming principalmente. Então, é uma opção bem interessante. O ataque de Chicago, não vem produzindo tão bem, fora o Montgomery, um ataque que não vem produzindo muito. Essa defesa rouba muita bola, né? Com o Buda Baker, com o Byron Murphy. Então, é bem interessante também de ir buscar ela. A defesa de Miami fez um grande jogo, né? Contra a Carolina. Ken Newton teve 3 interceptações. Então, é uma defesa que vem produzindo bem. Tem o Holland, que vem tendo muitas interceptações, né? Então, é um cara muito bom. É uma defesa interessante, mas eu colocaria ainda abaixo de Filadélfia e de Arizona. Claro que se não tiver disponível, é uma boa opção jogando contra os Giants. Os Giants que venceram, mas né, tem um ataque que não convence, apesar de ter muito wide receiver. Daniel Jones não convence, então é uma opção boa. E a última sugestão é a defesa de Minnesota aí, que joga contra os Lions, então qualquer defesa que joga contra os Lions é talvez a principal opção da semana, né? Porque Jared Goff não consegue produzir mais de 17 pontos, de 20 pontos por jogo, não tem como. E sem o Swift, então, essa defesa deve produzir muito, muito bem, né? Eu acho que são essas as principais 4 defesas que nós temos, mas eu colocaria nessa ordem: Filadélfia, que vem roubando bem a bola, Arizona, que deve ter algumas ligas aí, deve estar disponível por conta de ser dropada, né? Miami e Minnesota por último ali. Maravilha, Júnior. Passando rapidinho no chat, antes do Serjão fazer a prévia, o Dantas está falando que até Debo no 49ers tem sido mais usado em corrida, simulando a utilização do Cordero Patterson, né? Debo Samuel e Cordero Patterson são a melhor definição de flex possível, né? E muitas plataformas permitem pelo menos o Patterson ser escalado tanto como wide receiver
quanto como running back. E meu grande amigo Fábio Rocha Garcia, do The Playoffs, né? Outro canal que eu tenho o prazer de colaborar, tá falando para eu tirar essa jersey aqui. É uma vergonha eu estar vestindo a camisa dos Broncos, rivais dos Raiders, do meu grande amigo Fábio. Só que, Fábio, eu vou te falar que eu vou fazer isso assim que você me presentear com uma camisa do Darren Waller. Já pensou? Olha só que maravilha. Meu aniversário tá chegando em março aí, já vai pensando... Ou do Justin Fields. Justin Fields, pô, essa aí, então eu vou à loucura. Mas como eu tenho que compensar esse crime agora aqui, Sérgio, que eu tô fazendo ao vivo no YouTube, eu tenho que vestir a dos Raiders. Porque eu ainda não tenho ela, tô esperando o Fábio me presentear, entendeu? Bom, vamos agora fazer a prévia do Thursday Night Football, Sérgio. Cowboys enfrentando o New Orleans Saints em New Orleans. O over-under interessante aí, 47,5 pontos, com o Dallas favorito por 4,5. O que você tem para a gente sobre as principais opções de escalação dessa partida, Sérgio? Todas as minhas principais escolhas são do Dallas Cowboys, que o ataque do Saints eu não tenho muita confiança, então é o deck. Eu acho que o Zeke vai conseguir produzir, mesmo contra uma defesa muito difícil. Mas é um ataque que eu acho que não vai produzir muito, então o Dallas vai conseguir correr com a bola. E como eu falei mais cedo, eu tenho confiança no Tony Pollard para essa semana, um running back 2 alto até. Eu acho que ele vai ter um bom volume, vai ser meio que dividido ali, ele e o Zeke. E o Sid Lamb voltando, dá para pastar nele. Ele já está treinando full, então deve jogar normal, o deck vai ter a principal arma dele. O resto do ataque do Cowboys, eu falei, o Cedric Wilson está com uma lesão no tornozelo, ele para mim seria um flexzinho, se ele não jogar o Michael Gallup, também ganha muito valor, pode ser até um wide receiver 3, mas Gallup foi o líder de alvos no último jogo, então dá para confiar bastante se o Cedric Wilson jogar, que aí vai ser mais concentrado nele. E o Dalton Schultz é o Dalton Schultz, né? Ele tem altos e baixos, mas em tight end, a vida com tight end é assim mesmo, é uma decepção constante. Ele decepciona menos do que todas as outras opções. Já do Saints é muito difícil. O Camara, se voltar, eu considero ele um running back 2 baixo, porque ele joga com o Taysom Hill. A gente falou que o Taysom Hill é uma opção de streaming, mas tem outras opções melhores para mim. O Mark Ingram voltando é um flex sem o Camara. Com o Camara eu não pensaria, eu nem cogitaria em colocar ele em campo. E o Tre'Quan Smith é a minha opção de wide receiver do time do Saints, que é o que eu desconfio menos, não é nem o que eu confio mais. É difícil confiar em qualquer um. Marcus Callaway, desde que o Tre'Quan Smith voltou, está só me afundando, então eu não coloco mais ele. Eu evitaria usar o Tre'Quan Smith também, mas se tiver muito necessário, você usaria, como eu faria em uma liga nossa. Eu acho que na nossa equipe, da firma que é que eu tenho, meu time lá todo está machucado, então vai ter que ser ele mesmo e torcer para ele conseguir receber uns 4 passes, pelo menos. Boa, Sérgio. E aí o Fábio me chamando de mercenário, né? Mas, a gente tenta, né, Fábio? A gente tenta me extrair dos amigos. Tô brincando, viu? Tá falando que tem uma jersey do Crosby a caminho. Que maravilha, hein? Grande Max Crosby. E aí, Sérgio, o Dantas tá perguntando, né? Eu tô partindo do pressuposto que você considera o Amari Cooper já descartado para essa partida, né? Pelo que estão falando, não tem chance dele jogar, né? Ele ainda tá com sintoma, não tomou vacina. Né? Quem mandou, né? Ser cabeçudo aí, anti-vax, mas fazer o quê? Tá perguntando aí, sem o Cooper, Cedric Wilson e Gallup ainda são boas opções? Você já falou rapidinho, mas responde especificamente aí o Dantas, por favor. Não, eu considero os dois boas opções, assim, seria um flex para mim se os dois jogarem, mas corre risco do Wilson não jogar, então o Gallup subiria um pouco, seria um wide receiver 3 para mim, um 2 bem baixo, porque eu acho que ele vai ter volume e o deck vai espalhar a bola, ele sempre faz isso, então os dois têm bastante oportunidade para crescer essa semana. E o Amari Cooper é um animal. E acabou de dar aqui que eu vi que o LeBron James acabou de testar positivo, vamos ver se ele é vacinado ou não, não é no nosso esporte, mas essa é uma coisa que eu tenho curiosidade para saber. Maravilha, também estou muito curioso, porque o LeBron deu umas declarações meio estranhas aí na época, perguntaram se ele tinha se vacinado, lembrando um certo quarterback do Green Bay Packers, né? Boa notícia aí para a gente ficar de olho. Bom, chegamos ao fim aqui da nossa live, queria pedir a mensagem final do nosso estreante, que deu uma aula de análise aí, foi um grande prazer ter essa primeira de muitas futuras conversas contigo, viu, Júnior? Então, quer colocar o Júnior no destaque, hein, André? Deixa no destaque, pô. Mais um galã aí da nossa equipe merece de destaque. Então, Júnior, queria saber aí seu destaque final e te agradecer muito aí pela sua estreia aqui no BRFF, meu grande amigo.
Pô, André, obrigado pelas palavras. Foi uma grande, como eu disse no começo, é uma grande honra estar na equipe, né? Que eu venho acompanhando, eu olho todas as lives, de terça, de quinta, tô sempre ligado no Instagram também, lá com o Bretas também. Então, fazer parte dessa equipe para mim é uma satisfação muito grande. E vamos lá, né? Vamos tocar, vamos fazer muita análise aqui do Fantasy para ajudar aí o pessoal e seguir ganhando aí as ligas, né? Muito feliz de estar aqui com vocês. Valeu, André. Valeu, Sérgio. É isso aí, tamo junto. Quinta-feira, Sérgio e Júnior estarão de volta. Eu estarei de olho na minha obsessão, /vício, coisa que mais faz mal à minha saúde, que é o São Paulo Futebol Clube, mas vocês terão a oportunidade de ver essa dupla acompanhada aí de mais 1 ou 2 nomes da nossa equipe para a prévia de todas as outras partidas da semana 13, Sérgio. Então, deixa seu destaque final nessa live aí de terça, repercutindo a semana 12. Muito obrigado novamente pela presença, meu grande amigo Sérgio Luiz. Primeiro falar para o Júnior, foi muito bom recebê-lo aqui, sempre bom ver a estreia da galera. E tranquilizá-lo que quinta-feira, então, pelo menos o Grêmio vai ganhar, como o André vai ver o jogo. Então, vitória barbada. E a Liana deveria ganhar um busto no Morumbi, porque como ela proibiu o André de ir no jogo semana passada, salvou o São Paulo do rebaixamento, que se ele tivesse pisado no Morumbi, teria perdido para o Sport. Então, aí para os torcedores de São Paulo que estiverem acompanhando a gente, ouvindo a gente no podcast, qualquer coisa, pode agradecer a esposa do André aí, que foi responsável pelo salvamento do time. Estou chamando ela aqui, ó. O Sérgio falou que você é o maior responsável pela não queda do São Paulo. Então, dá aí sua opinião sobre essa afirmação fortíssima de Sérgio Luiz. Sérgio, você sabe que o André joga até hoje na minha cara que o São Paulo só ganhou quando eu estava na Espanha. Em 2012, a Sul-Americana. Em 2012, a Sul-Americana, eu falo, ótimo, é só comprar minha passagem. Pode pagar, eu vou tranquilamente. Não, Liana, mas o pé frio é ele, Liana. Você salvou o São Paulo que não deixou ele no jogo, o time ganhou. É o que eu sempre falo, mas... paga minha passagem para Espanha, então eu vou, daí quero ver. São Paulo... Vai ter vaquinha no BRF. Vai ter vaquinha? Então tá bom. Eu tô fora dessa vaquinha, hein? Talvez sim, Liana. Prazer te receber aqui também. Outra estreia hoje. É isso aí. É a noite de estreias. Noite de estreias. Entendo super. Deixa eu encerrar. Beijo, Liana. Valeu. É isso aí, galera. Tamo junto. Quinta-feira tem mais. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Grande abraço e até a próxima.